O quarto dom que Paulo cita é a exortação. Atos 2:40. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. A exortação está diretamente ligada ao aconselhamento. Essas pessoas são articuladas, se expressam bem, identificam claramente o momento-chave para a palavra motivacional ou de correção. Existe uma confusão de pensar que correção é a mesma coisa de exortação. A exortação ela não é somente a correção, ela pode também ser correção, mas ela pode ser motivar, ela pode ser estimular. E na maioria das vezes vai ser a manifestação mais comum de estímulo, de motivação à igreja a alcançar o que ela tem que alcançar. No meio secular, essas pessoas elas geralmente buscam cursos como assistência social, psicologia ou alguma coisa que vai ajudar elas a orientar outras pessoas. No meio cristão, vai estar bem ligado à questão do aconselhamento. Muitos vão buscar o ministério pastoral porque gostam de cuidar, ouvir e orientar pessoas. O desenvolvimento tem que fazer. Quanto mais você fizer, mais você vai ficar melhor nisso. O pastor que tem 20 anos de experiência, quando entra alguém e começa a contar a história, ele já sabe mais ou menos o que aquela pessoa já passou, o que ela experimentou, quais são os caminhos que ela poderia tomar e ajudar ela a chegar ao melhor resultado a partir do aconselhamento. O cuidado, manipulação. É muito fácil a pessoa que tem o dom da exortação, que é um conselheiro, se tornar um manipulador. Principalmente porque ele já ouviu tantas histórias que ele quer, ou por boa vontade ou não, ajudar a pessoa a chegar em determinado resultado. E ele sabe convencer a pessoa. Mas o nosso trabalho não é simplesmente convencer, é ajudar a pessoa a alcançar aquilo que Deus quer, principalmente por si próprio. Eu devo ser um auxiliador neste caminho. Lembra como é que Jesus aconselhava? A pessoa chegava para ele e dizia assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que ele respondia? O que diz as Escrituras? O que você tem feito? Como é que você tem agido? Muitas vezes a pessoa já tem a resposta, ela só está resistindo. Então você vai ajudar ela a colocar aquilo, no sentido cristão, a colocar o que Deus já tem exposto para ela. E a consciência dela, se é um pecado, a consciência dela já tem acusado, o Espírito Santo já tem se manifestado ali. Então você vai simplesmente ajudar ela a encontrar esse caminho. E a partir dali, vocês vão construir passos práticos a serem tomados. O quinto dom é a contribuição. Lucas 8, 2 e 3 traz algumas pessoas ali que sustentavam o ministério de Jesus. Diz assim: Maria, chamada Madalena, do qual tinham saído 7 demônios, Joana, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Ou seja, são pessoas que são chamadas para serem doadoras, patrocinadoras. Estas pessoas, aí se pergunta, mas todo mundo pode doar? Sim, se você for observar todos os 7 dons, qualquer um de nós podemos fazer isso. Paulo fala, todos profetizamos, todos contribuímos, todos servimos. Mas nós estamos dizendo aqui pessoas que têm o dom natural, que são naturalmente qualificadas para isso. São pessoas que sabem quando e em quem investir. São pessoas que Deus capacitou com recursos exatamente porque eles sabem fazer as perguntas corretas e eles sabem tomar as decisões corretas. E essas pessoas elas vão ser usadas dentro da igreja para o sustento da obra. Como é que eles devem desenvolver o dom deles? Com liberalidade, porque eles têm que entender que os recursos que Deus tem dado não são simplesmente deles, mas é Deus que tem dado. E eles não devem reter isso como se esses recursos fossem simplesmente humanos, mas eles devem fazer isso com prudência, padrões, mas com liberalidade. Ou seja, se Deus quer, faça o que Deus quer. Ou seja, a torneira ela vai despejar água, mas a água vai estar voltando. Então aquele que investe, ele vai ter o seu retorno também. Isso vai acontecer de uma maneira genérica com toda igreja? Vai, toda igreja pode contribuir. Mas existem pessoas que Deus separou para serem doadores, patrocinadores, que têm o dom da contribuição. Esses são os mantenedores dentro ali do reino. Nós vemos isso em todo momento na Bíblia, inclusive no ministério de Jesus. O sexto dom é o dom da liderança. Ora, irmãos, rogamos
que reconheçam os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vocês no Senhor e os admoestam. 1 Tessalonicenses 5,12. Esse desenvolvimento tem que ser com zelo. Por quê? O que é zelo? A liderança, no sentido cristão, ela é um pouco diferente da liderança no sentido secular. Na verdade, até no meio secular, as pessoas estão começando a fazer uma diferenciação, o que é chefe e o que é líder. O líder é aquele que realmente conduz um grupo a uma causa, uma vitória. O chefe é aquele que simplesmente manda. O problema é que muitas vezes, até no meio cristão, esse conceito de que líder é o chefe entrou e permaneceu por causa daquelas questões de ele é ungido de Deus, ele é aquilo, e todas essas coisas que não encontram fundamentação bíblica. O que nós percebemos é que a liderança, principalmente no meio cristão, ela está baseada no serviço, ela está baseada na influência. Então essas pessoas, elas servem, elas influenciam outros a partir do seu serviço. Isso não quer dizer que ocasionalmente eles não podem dar ordens, mas a ordem não é a base da liderança. Dominar pessoas não é base da liderança. A base da liderança é fazer aquele grupo chegar a um entendimento da relevância de suas ações. Vamos para o meio secular? Hoje nós sabemos que as melhores empresas para se trabalhar, revistas internacionais dizem isso, são aquelas empresas que despertam a criatividade de seus funcionários. E esses também são os melhores líderes, porque eles conseguiram fazer os seus funcionários entenderem a relevância dos seus atos, a relevância e as implicações de seus atos no fator empresarial. No meio cristão é a mesma coisa. O líder, ele não vai manipular pessoas, ele vai simplesmente fazer com que elas compreendam a relevância e as implicações de seus atos dentro da igreja, e essas pessoas vão cumprir suas tarefas com alegria. O cuidado é exatamente isso, não perder as pessoas que foram confiadas a você e não usurpar ser igual a Deus. Nós temos que cuidar disso, porque é uma tentação que Satanás vai trazer ao coração do líder, principalmente dentro dessa igreja. Por isso que Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo. Exemplo. Então a liderança cristã, ela está baseada nisso, em ser um exemplo, uma influência, para que as pessoas alcancem aquilo que Deus quer alcançar através da vida delas. O cuidado é exatamente não pensar que você é o pastor. Nós somos copastores. O sumo pastor é Deus. Deus é o sumo pastor do seu próprio rebanho. O sétimo e último dom aqui descrito é o dom da misericórdia. Nós falamos sobre ele um pouquinho e até falamos sobre alguns padrões para se exercer misericórdia, quando nós falamos daquele terceiro conjunto de missões da igreja, que são as missões de misericórdia. Então eu não vou ficar falando tanto aqui sobre elas, mas nós compreendemos que elas existem. O texto de Atos 10, 1 e 2 diz que um homem de Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ou seja, era um homem misericordioso, um homem que auxiliava muitos. Essas pessoas têm que fazer com qual é o desenvolvimento? Alegria, porque é algo fácil de ser roubado. Nós percebemos que muitas pessoas vão para a área de misericórdia, principalmente aqueles que hoje trabalham com saúde, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, e foram para ali com tanto carinho, querendo ajudar as pessoas. E o que eles foram perdendo no meio desse caminho? A alegria. Alguns se tornaram insensíveis, se tornaram frios, não tem mais empatia por um doente que entra no hospital, por uma pessoa necessitada que vai perder a cesta básica. Perderam a alegria. Por quê? Porque foram muito trapaceados, muito ofendidos. Porque essas pessoas que precisam, elas muitas vezes estão fora do seu normal. E fora do normal a pessoa ofende. Muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, às vezes também estão envolvidos com drogas e acabam trapaceando, pegando uma cesta básica e vendendo para comprar droga, e a pessoa vai perdendo a alegria. Poxa, eu estou fazendo tudo isso por nada e eu não estou ajudando as pessoas. Então ela tem que ter manutenção com a sua alegria, tem que tomar cuidado com a insensibilidade e com a amargura. Como é que ela desenvolve isso? Tendo padrões que o protejam. E aí é aquilo que a gente falou naquela aula sobre as missões de misericórdia. O padrão
do auxílio imediato, mas do auxílio condicional, parceria com o governo, entendendo onde que ele pode atuar, onde que ele não pode atuar, como é que ele deve exercer misericórdia. Se ele fizer tudo isso com zelo, ele vai manter também a sua alegria no ministério. Então esses foram os 7 dons. Como é que eu posso identificar esses dons naturais? Primeiro, seja um cristão ativo no cumprimento da grande comissão. Evangelize, discipule e ensine. Se você evangelizar, discipular e ensinar, naturalmente o seu dom vai se manifestar. Segundo, observe o que te incomoda. Geralmente os detalhes ou defeitos que somente nós vemos, eles estão ligados ao nosso dom. A gente olha para a igreja, nossa, mas a pessoa entrou, pediu pão, ninguém deu. Talvez é porque você é do dom da misericórdia e você percebeu. Terceiro, fique atento sobre as manifestações do Espírito na sua vida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as manifestações do Espírito e vai entender por que eu tenho que ficar atento a elas, mas só guarda essa frase. E quarto, agora sim o quarto, ouça sua liderança, porque sua liderança está vendo de fora e ele consegue ver claramente o que você tem exercido com maior afinco.